pessoal, tudo bom? Beleza? Tarde, boa noite, bom dia para quem estiver assistindo. Seja o horário que for. A gente veio aqui falar para vocês quais foram os nossos gastos para vir para Portugal e como que foi o processo de visto também. Porque cada coisa é diferente e também para medir os nossos gastos. Claro que cada um pode ter um gasto dependendo do estado ou cidade, mas bom, esse foi o nosso gasto total pra gente estar aqui hoje. Vamos falar. E o nosso primeiro passo foi fazer o nosso passaporte, que no caso foi R$ 257,25 para cada pessoa. Então deu R$ 514 logo de primeira, assim, foi doído, mas a gente decidiu, então tem que fazer. E olha que não pode parcelar não, hein? Tem que ser à vista. Tá tudo bem. Depois disso, a gente começou, eu comecei a fazer a organização dos documentos que precisava. Eu assisti todos os vídeos possíveis que eu vi, a gente ligou pra VFS. Foi mesmo. Fomos até a VFS de moto, que era perto da nossa casa, né? Na época a gente tinha moto, então foi bem melhor. E a gente ouvia, às vezes, informação diferente de cada funcionário. Então era meio frustrante, né? Porque você quer organizar uma coisa e não sabe bem, nem os funcionários sabem. Cada um fala uma coisa, né? Complicado isso, mas você vai se acostumar porque aqui é a mesma coisa, viu? Em Portugal é pior ainda. Cada funcionário que você vê é uma lei diferente. Se você for perguntar, boa sorte para estar com um funcionário assim. O nosso gasto foi imprimir as páginas, tanto do requerimento quanto do que precisava, os documentos que a gente tinha que autorizar eles a ver o nosso registro criminal em Portugal, também aqui. Então tinha muitos documentos que precisavam ser... Muita página, muita mesmo, viu? A gente imprimiu mais ou menos umas 50 páginas ao todo. Fora as que eu errei. Fora as que ele errou, porque foi muita coisa, muito documento mesmo. E também pra gente ter certeza, a gente colocava xerox de tudo, cara, pra comprovar. Então, a gente realmente pecou pela excessividade, mas deu certo. Dá uma pressão assim em si, que é muita coisa. Eu acordava pensando nisso, dormia pensando nisso, sonhava com isso. Então, é algo que a gente ficou muito tempo pensando. E a gente gastou, em média, uns 40, 50 reais. Só de papel. Só de papel para imprimir, hein? Depois de imprimir todos os papéis, a gente teve que fazer... Claro, eu tô falando assim fácil, rápido, mas na verdade esses documentos foi muito difícil conseguir. Teve documento que demorou a sair, por exemplo, o BB4. Nossa, BB4 é de graça, né? Coisa que é de graça, não é fácil. O nosso demorou, acho que foi uns 3 meses pra sair. A gente acabou que não conseguiu enviar ele junto com o visto. Então é bom se programar, porque esses documentos do governo demorou demais. Foi mesmo. Também a gente teve que fazer o seguro viagem, teve que comprar passagem. Então foi outras coisas que foi juntando na documentação. Mas isso foi em si uma coisa cancelável, né? Mas querendo ou não, foi um dinheiro que a gente precisou por um tempo para deixar ali para o seguro viagem. Aí também, de documentação, a gente teve que fazer o nosso seguro viagem, porque a gente não conseguiu o nosso PB4. Claro, a gente não vai incluir porque foi um dinheiro que a gente acabou pegando de volta, então não tem necessidade da gente incluir esse dinheiro. Mas depois de ter reunido todas as documentações, de ter impresso e as coisas todas que foram muito demoradas, a gente fez por último o nosso apostilamento de raia dos antecedentes criminais, porque é um documento necessário que tem prazo de validade de 30 dias, então foi o nosso último documento. Tipo, a gente apostilou ele em um dia e depois de 2 dias a gente entregou tudo na VFS. Então ainda foi demorado, porque era fim de semana. Era sexta-feira que a gente tirou e não tinha mais como ir no sábado lá entregar. Então foi um documento, por último, foi um dos mais caros também, que no total foi 297,68 centavos. Pro apostilamento de raia é uma coisa obrigatória. Saiba que para você tirar o antecedentes criminais pela própria internet do site da Polícia Federal você consegue, mas você precisa levar no cartório para apostilamento de raia, que só vale 30 dias.
bom? Então, deixe por último. Claro que esse foi o nosso processo há, sei lá, 6 meses atrás. Então, a gente pode não mudar. sabe se mudou, se tem alguma coisa diferente, né? Por exemplo, antes estava obrigatório o seguro viagem, mas antes não era obrigatório. Era só o BB4. Então, dá uma pesquisada. Depois de reunir todos os documentos e ir na VFS entregar, a gente teve que pagar uma taxa de R$125 só para eles atender a gente. Pois é, pessoal, para atender. Porque o agendamento tava para muitos meses à frente, a gente não tinha como esperar. Então a gente acabou pagando R$125. Então saiba, viu o que dá, talvez, vai lá na VFS, se eles falar que você tá sem agendamento, não dá para atender, perguntar, mas se eu pagar, vocês conseguem me atender? Talvez então, eles falem que sim, você paga ali e já resolve tudo na hora, vale a pena. Isso é bem errado, né? Porque eles falam que não conseguem atender, que acabou as vagas, aí que se não tem mais mostra, como fazer. Você dá o dinheiro, aparece na hora, vaga, eles conseguem ter a maior boa vontade para fazer isso para você, né? Mas pois é, pessoal. Infelizmente foi o que a gente fez. E também para ter a segurança, né? Porque a gente não queria enviar por correio os documentos. Lá, quando a gente pagou R$125, eles conferiram tudo na nossa frente. Foi muito bom. Falaram se precisavam ou não de alguma coisa extra, se estava tudo certo. Claro que a gente já foi várias vezes para já saber a informação. E na hora que a gente foi, deu tudo certo. E ele já mandou direto pro consulado. A gente já saiu com o nosso código do visto na hora que a gente saiu de lá, já no papelzinho impresso. Mas tem gente que demorou 30, Muito 40 tempo. dias só para sair com esse códigozinho, porque enviou por correio. Então, pessoalmente, se você conseguir entregar, vai ser muito melhor para você. Vai passar na fila de quem tá mandando pelo correio e vai ser bem mais rápido. E fazer toda essa documentação do visto teve vários fatores, né? Tem o courier, tem o SMS que a gente pagou e nunca chegou SMS nenhum. E tudo isso somando do visto deu R$1.440,82. Foi dos dois. Isso aí. Então foi 720 cada um para fazer. Cada O pessoa. processo do visto. Isso que ele pode ser negado, então você tem que ter uma disponibilidade ali. Esse visto também, você precisa comprovar pelo menos 3 salários mínimos portugueses. Então, Essa facada que você ainda tem que ficar na mão. a gente não vai falar o valor exato porque muda sempre a cotação, mas faz aí 3 salários mínimos vezes a cotação de hoje. Geralmente é sempre R$12 mil. 12, 13. Na nossa época tava uns quase 13. Quase Agora 13. deu uma baixada, tá 11. Então, fique esperto Então com isso. saiba, viu? Cada pessoa na conta tem que comprovar que tem R$12 mil e tem um extrato bancário e não aceita o WISE. Bom, na nossa época não aceitava. o WISE. Mas também a gente ouviu o caso que aceitava o WISE. Então, uma pessoa falou uma coisa, outra falou. Mas dá uma pesquisada para não errar, chegar lá e depois ter que pagar de novo mais alguma coisa, E tá? claro, também depende do estado. Nós estávamos no estado de São Paulo. Então, foi essas documentações. Eu sei que em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, já eram outras coisas. Então, fica atento aí. Também, nessas documentações, a gente precisaria de uma passagem de volta. Que no total, para nós dois, foi 3.600. Opa, A outra passagem facada, de hein? volta. Claro que poderia ser uma reserva, mas como ainda era muito novo, a gente não tinha certeza de nada. A gente logo fez direto o que eles pediam no requerimento. Pra ter certeza que ia dar certo. Porque uma vez a gente foi na VFS, eles falaram que só precisava Da de uma reserva da passagem de volta. Só que a reserva de passagem só durava no máximo 10 dias. Gente, não existe, tá? Se Não falarem, tem ó, como. reserva não tem como. Não existe isso, não A existe. reserva de maior tempo que a gente viu foi de 10 dias. Então não tinha como você fazer um visto para 3, 4, 5 meses com uma reserva de 10 dias. Então a gente acabou O pagando. consulado não ia olhar em 10 dias o seu documento e já te entregar. Então não iam aceitar. Então tem que comprar, tá? Mas a gente viu casos de pessoas que fez desse jeito, só não sei se deu certo. A gente não chegou a ver. Não sei se deu certo. Depois de todos esses documentos entregues na VFS, foi um alívio muito Nossa, grande. pensar que já tava com aquele código na mão e só esperar o resultado. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom, a gente ficou tão ansioso pra
pro processo, eu dormia, sonhava com isso, então era uma coisa muito importante. Ainda mais que a gente tava fazendo sozinho, tanta gente pagando advogado e tal. Nossa, meu, é um gasto desnecessário. Se você quiser, faça. Mas assim, você consegue realmente fazer sozinho, não precisa de ninguém. Eu fiquei com muito medo de ser negada, né? Porque a gente não pagou advogado, com medo de ter alguma coisa errada. Então, Mas deu certo, passamos direto, não teve nem um e-mail pra mandar um documento a mais. nada, Foi tudo nada, mesmo. nada. Foi tranquilo. Esse dinheiro que a gente pagou na passagem de volta, nós acabamos cancelando depois de receber o nosso visto, que Chegou. demorou 45 dias pra mim e 56 pra ele. Úteis, viu, pessoal? 56 dias úteis. Então, mais tem gente que foi com 130 dias úteis, então faça um planejamento, porque demora. E é só o começo, viu? Não vai na pressa, pensando que se eles falam assim, ó, com 60 dias úteis, talvez a gente entregue. Não confia, não. Não, A gente mesmo. entregou com 8 meses de antecedência. Foi um tempo enorme pra gente poder fazer tudo bem tranquilo. Nossa, por sorte deu tudo certo, tudo que a gente planejou. Então, faça um planejamento, junta muito dinheiro, porque é uma coisa necessária. Sim, é mesmo, hein? Depois que a gente cancelou a nossa passagem de volta, a gente usou como estadia no mesmo aplicativo, porque a gente teve o voucher, né? Eles não De te poder dão na usar. sua mão, eles não É. te devolvem na sua conta o valor que você gastou, não. Então a gente usou esse dinheiro pra colocar de 10 dias de hospedagem aqui. Depois disso, claro, a gente tinha que comprar a passagem de ida, né? É, Mas na verdade a nossa passagem de ida foi antes de todos os documentos. A gente fez o passaporte e já fez a passagem de ida. pois já é comprou. porque a gente quis comprar, pessoal, com bastante antecedência pra ficar bem barato. Bem barato mesmo. Quanto que foi? A gente pagou, pessoal, em cada pessoa R$ 1.500 numa passagem de ida. Olha, se você pesquisar, se você tá vendo mais caro, a gente realmente pagou bem barato, porque foi com 8 meses de antecedência, mas lembre-se, ela não tinha mala despachada, ela só tinha a mala pequena e a mochila, porque a gente acha que não era necessário. Por que a gente achou que não era necessário levar? Tava cobrando R$ 800 pra despachar uma mala. Olha isso. Ou era gastar R$ 1.600 em mala, Duas com malas com roupa roupa velha. ou comprar roupa nova aqui que é mais apropriada pro frio e tal, Sim. mais bonita. Então a gente acabou se desfazendo de muita coisa que a gente tinha. Se você é Muita apegado aí às suas roupas, pode ser apegado aqui às roupas de nova também. Não, mesmo. Ó, saiba nessa que não. sempre dá pra comprar uma roupa melhor, hein? é isso aí. Um pouco Sempre carinho, mas eu acho muito caro pagar R$ 1.600 em roupa velha. Então, É pensa verdade. bem, tá? Então a gente pagou 3.000 na ida, 3.600 na volta, cancelando e tendo a nossa hospedagem. E depois de todo esse processo, compramos as nossas malas, que foi uma mala de 8 quilos, né? Só pra ter certeza Só que não ia pra dar gente- nada na companhia aérea. É que a gente pode levar até 10 quilos, né? A gente quis levar de 8 para ter certeza. Pra não passar do valor e a gente ter que pagar. Mas eu já vi muita gente com uma mala bem maior do que 10 quilos, certeza. É. É muito grande. Gente, pode ter certeza. Pô, mas 8 quilos dá pra levar coisa? Dá. Nossa, a gente botou quase tudo dentro da mala. Aham, A gente- chinelo, sapato. Uhum. tudo. Ainda sobrou espaço na mochila. Sobrou muito espaço. Foi mesmo. É. Depois da mala, depois que a gente vendeu todas as nossas coisas, né? Móveis, moto, saiu do nosso A gente tinha uma vida, né? Querendo ou não, todo mundo que sai daí tem uma vida que precisa se resolver. A gente, depois de ter resolvido tudo isso, claro que demorou mesmo. A gente ficou Nossa. com estresses e foi difícil, perdemos muitos valores também. E ver a casa indo embora, né? Porque querendo ou não, você vê a sua TV indo embora, Nossa, aí o seu sofá. o Xbox. E vai dando a aquela moto. dorzinha, sabe? Nossa, foi horrível. Então, depois que a gente livrou todas as nossas coisas, ficamos sem nada. Ficamos 2 meses na casa da minha mãe. Depois a gente foi pra Bahia pra Aproveitou. se despedir. Despedir da família, né? Que pensa, se tem tempo pra se despedir, se despede. É bom, faz bem pra você assim. É que a família dele mora na Bahia e a gente foi lá se despedir também. Ficamos 1 mês e pouquinho. Então a gente planejou essa despedida, né? Esse tempo. E
foi uma coisa muito, muito legal. A gente gostou Foi. muito de ficar lá. Nossa, a mãe dele foi super receptiva. Caraca, foi sério, maravilhoso, gente. Sério, aproveitamos muito lá. muito bom. Mas depois que a gente chegou aqui em São Paulo, depois da Bahia, a gente fez um último documento, que era muito necessário também. Pra gente, porque aqui você vai ter que se capacitar. Vai enfrentar áreas que você nunca enfrentou. Uhum, Então, sim, mesmo. a gente já pensou nisso e apostilou o nosso histórico escolar. Que aí vai permitir a gente a fazer um curso, Se precisar, assim, vai ser bom. Pensar, realmente precisa? Não, não é preciso, não é obrigatório. Mas você quer um pouco, talvez, facilitar a sua vida aqui em Portugal? Vem. Muitas assim. vezes eles pedem, né, qual que é a sua escolaridade mínima. E aí você tem que comprovar para fazer curso, para entrar em trabalho, coisas do tipo. Principalmente se você está querendo vir para a fábrica, né? Que eles podem pedir. E aí, nesse apostilamento, foi mais R$ 297,68. Ou 68 centavos. Valeu a pena, eu não senti assim meio que um peso, porque... Eu senti, mas mas é uma coisa que talvez te dê um retorno bom. mas futuramente. também nesses meses que a gente ficou assim na casa da minha sogra e da minha mãe, Isso, da minha sogra também. as nossas mães, a gente trabalhou também. Eu ficava trabalhando todo fim de semana, trabalhando 12 horas todos os dias. Freelance. E ajuda ali, ó. Todo dia uma grana, se você A conseguir. gente sempre fazia uma grana nos fins de semana, não dá É pra isso ficar mesmo. parado não. Sim, sim. Mas depois disso, de fazer o nosso apostilamento escolar, se despedir da família, a gente trabalhava. A gente falou com uma advogada também para fazer um documento de Portugal, que se chama NIF. Acho que que é você o já nosso deve saber. contribuinte. É tipo o CPF. Você Nosso precisa CPF. muito aqui, viu? Muita gente te pede pra muita coisa. A gente pagou para ela 60 euros para fazer os dois. Foi 30 euros de cada pessoa. Bem em conta, gente. Foi uma indicação que eu acho que foi muito justo, né? Não foi barato, mas foi justo, porque a gente viu com outros advogados, eles estavam cobrando 60 euros cada pessoa. A gente pagou 30 euros cada, então valeu a pena. Foi 30 euros, então foi justo e foi 336 reais com isso. Claro que a gente sempre fazia esse dinheiro Trabalhando freelance ali, todo final de semana. Todo fim de semana a gente gastava o nosso dinheiro praticamente guardando e documentação. Se você estiver procurando um advogado e tal, se quiser uma recomendação nossa, comenta aí que a gente vê e tenta te passar a recomendação dessa advogada que a gente pagou 30 euros pro NIF, tá? Estamos sempre aqui para ajudar. Com certeza. Depois disso, a gente fez o NIS online. Claro, foi de graça, né? Mas tinha gente cobrando pra isso, não faço. De graça. Não, cara. Não faço. Dá pra fazer de graça. Dá pra fazer de graça. Uma pessoa que fazia o mesmo processo que a gente, o mesmo visto, passou pelo mesmo sofrimento, foi lá cobrar de outros brasileiros. Quando chegou aqui em Portugal, aproveitando. Sair na vantagem, sabe? Cobrando 30 euros pra um documento gratuito. Então, não precisa, gente. Não precisa. Chega o dia da esperada viagem, né? A gente já tá com o nosso visto na mão. Depois de 8 meses, todo o processo de visto. Tudo. Juntando com os meios de subsistência, tudo. Chegou o dia. Chegou o dia, a gente Não, toda acabou. naquela emoção, hein? Toda naquela emoção, mas... Não, acabou os gastos. A gente ainda teve gasto com transporte. Até chegar lá, né? Pra chegar na rodoviária. Porque a gente morava em Guarulhos e tinha que ir até Campinas pra conseguir pegar o nosso avião. Esse foi o voo, foi mais barato, a gente colocou o pessoal pra comprar qualquer aeroporto. E colocou de Campinas e a gente foi pra lá. Economizamos bastante nisso, né? Aí a gente gastou de Uber, foi 40 reais. Pra Barra Funda, viu? Pra Barra Funda, era um pouquinho longe. Mas o ônibus pra ir pra Campinas foi de gratuito. Gratuito. Sim. A gente é muito bom economizar. Um serviço da Azul que a gente pesquisou muito e conseguiu achar, que é um ônibus gratuito que te leva de vários terminais, também de outros aeroportos até Campinas. Então, se você comprou na Azul, olha, você tem chance de ir de graça até o aeroporto, viu? Porque seria mais ou menos uns 50 reais pra ir. Então, seria mais 100 reais extras aí. Então, não foi preciso, a gente conseguiu de graça. Mas a gente acordou muito cedo e acabou não comendo nada de manhã.
E a gente tava com fome. Então, gente, no aeroporto de Campinas não tem muita opção do que você comer. E as coisas que tem de Nossa. opção é um pouco cara de comida. Pra mim é um aeroporto deserto, de verdade. Porque eu Nossa. trabalhava no aeroporto internacional de Guarulhos. E lá é movimentado, internacional, então, nossa senhora. Mas aquele de Campinas é muito Nossa, pouca deserto. opção. Não entra lá dentro, gente, sem comer antes. Porque a gente foi, fez isso, entrou e foi complicado pra gente comer. A gente teve que comer uma única lanchonete lá que tava aberta. É, só tinha uma lanchonete aberta ou era duty free. E duty free não tem como, né, gente? Então, chocolate, vamos comer. Aí a gente gastou em 2 croissants, cara, foi R$30 só em 2 croissants. 2 croissants, mais a bebida, que foi R$5. Um café. R$5. Deu ao total R$65 com croissant e café. Mas sabe que não mata a fome em 2 croissants, né? E a gente foi o quê? Comprou mais 2 croissants. Que no caso deu R$65. R$65, é. Então, de gastos extras, além dos 40 e poucos, teve os R$65. E também a gente comprou coisas quando chegou aqui, porque a gente tava com fome. Mas isso já não é uma coisa assim, se pra você vir. Assim, esse é o nosso gasto pra vir pra cá. Foi todo o nosso gasto. Aqui você já sabe que você vai ter que gastar, né? Vai chegar aqui com fome. Mas o gasto que a gente teve pra vir pra cá, no total, somando, R$34.151,68. R$34.000 um casal, pessoal. R$34.000. Contando com visto, com meio de subsistência, contando com os nossos gastos, com passagem. É o mínimo que você tem que trazer. Olha, e ainda é pouco. Para se cada você for. pessoa foi R$17.075,85. Para cada pessoa, hein? 17 mil. Então, você quer vir só? É nessa base que você vai ter que desembolsar para vir para cá, para Portugal, tá? Aí você pensa, nossa, é muito dinheiro. Nossa, eu não vou conseguir. Você consegue, gente, consegue. Consegue, pô. E consegue. é necessário, sim, porque é só 6.400 euros. 6 mil euros. Aí 6 você pensa, mil. pô, mas como que eu vou conseguir? Olha, umas formas que a gente conseguiu foi vendendo os móveis. Foi uma forma que a gente conseguiu de lucrar bastante. Então, Mas a realidade de cada um é diferente. é, mas cada um, mas essa foi a nossa realidade, né? Não, porque nós estávamos procurando um quarto, inclusive tem notícia aí, mas é mais pra frente. A gente É estava isso aí. procurando um quarto e uma moça falou pra gente que ia ser 1.200 euros só de calção do quarto. Pois é. Então, imagina, se você estiver sozinho, trazer 2.000 euros, 1.200 já vai de calção. E aí você tem que se manter durante 3 meses. Ainda certas cidades necessitam de carro. Ainda mais que a gente nem tá no centro, não é no Porto ou Lisboa, que é mais caro. Aveiro. A gente tá em Aveiro. Foi numa cidade pequena. Então tem que vir preparado. Então imagina, se eles exigem 3 salários mínimos e um quarto tá exigindo 1.200 euros, já tá indo 2 salários mínimos. Pois Aí você é. só tem mais um salário mínimo para se manter aqui. Não tem como você vir com pouco. Pensa bem, organiza bem para se conseguir. Vem com um pouco mais, tá? Não tem mais, porque... Isso porque era um quarto, imagina se fosse uma casa. Então. Se fosse uma casa no Porto, que tá por 700 euros, você tem que dar 3 Nossa. calção. Então, Ou mais ainda, eu já vi gente pedindo 1 ano. fora Claro. fiador que você tem que ter, fiador, um monte de coisa. Então venham preparados, não venham com pouco, porque pode ter certeza que aqui não é fácil. A gente teve uma ajuda muito forte de uma pessoa muito querida. E a gente tem muita sorte, de verdade. Tá ajudando até agora a gente, né? É. Graças a Mas Deus. isso é coisa mais pra frente, né? Para outro falar. vídeo, né? Segura as emoções. Mas a gente não pagou Ai. relocation, não pagamos relocation. Nada, pessoal. A gente veio com o nosso esforço, nosso suor, tá? Então, E é isso. fica por aí, né, pessoal? Esse é o ficou isso valor. aí. Eu espero que a gente tenha explicado bem. Tem muita coisa que pode ou não se encaixar com você. Essa foi a nossa realidade, tanto que a gente juntou, trabalhou pra caramba. Foi mesmo. Eu já tava trabalhando há muito tempo, peguei meu seguro. Então foi um dinheiro que a gente foi juntando junto, sabe? Tenham foco, né? Porque É difícil, viu? O psicológico, assim, você pensa, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas consegue, com muita esperança e força. A gente é brasileiro e brasileiro nunca desiste, né? isso aí, nunca desiste, mas também não venham com 500 euros, que eu já vi Pelo muita amor de gente Deus, fazer. gente. Não E outra, venham. pessoal, vir como turista
é questão de depender, né? Mas isso aí é para vídeos futuros, mas assim, a gente recomenda vir com visto. Tá facilitando, querendo ou não, pra gente ter o cartão de residência. Agora tá facilitando mais ainda porque tem agora a CPLP, né? Que você faz o seu visto e faz a sua residência online. Se a gente quisesse hoje... Se a gente quisesse a residência agora, no momento a gente teria. E a gente tem o quê? 6 dias aqui. 6 dias a gente já conseguiria a autorização para morar aqui tranquilo, Coisa que demoravam 2, 3, 4 anos para ter, agora a gente consegue. Pois é, mas então. a gente quer seguir com o visto, com o procedimento do visto, e não facilitar. CPLP não dá para viajar pela União Europeia, né? E Não, a gente por quer enquanto. fazer isso por É uma enquanto. coisa que a gente quer. Também porque eu acho que todo o processo que a gente fez, não quero que seja à toa. É, suado. coisa... Pô, a gente ralou pra caramba, pagou tanta coisa para agora chegar e CPLP? Não, mas pô. CPLP já é outro assunto. É, Né? mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Dá um likezão aí se vocês gostaram. Muito obrigado, né? E desculpa qualquer coisa, são nossos primeiros vídeos. A gente tá falando mais como se fosse Uma conversa. É uma conversa pra guardar de lembrança. É, isso aí. Sabe, não é exatamente uma coisa muito informativa. Então, mas se sabe? você tá na dúvida, te entregamos tudo aí, tá bom? Obrigadão aí, fica com Deus, pessoal. Valeu!